A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, por favor. Glória a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor. Deus já está aqui e Deus trouxe você aqui. Amém, queridos? Isso é um privilégio para todos nós. Então, abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 28, e o versículo de número 6. Nós vamos tomar como base este texto da palavra de Deus. Mas, na verdade, nós vamos ler vários outros versículos, amém? Então, Salmo de número 28, versículo 6, diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Eu estou na versão ARA, atualizada, tá? Depois diz assim o 7, vamos todos juntos, vamos lá? O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. 8. O Senhor é a força do seu povo, refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém? Vamos fazer uma oração? Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração, para os nossos corações nessa noite? Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. É muito bom estar aqui na tua presença, meu Deus. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, ó Deus. Somos gratos a ti, Senhor. O Senhor tem uma palavra tua ao nosso coração, Senhor. Fala pelo teu Espírito Santo. Usa-me como um canal de bênção para os meus irmãos, Senhor. Ó Deus, seja para a honra e a glória do teu santo, bendito e adorável nome. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar assento, irmãos? Eu gostaria de meditar num tema que veio ao meu coração, coisas necessárias na oração. Porque é importante entendermos que a oração é um canal que temos para conversarmos com Deus. É o único canal que tem para conversar com Deus, é a oração. Temos que reconhecer a grandeza deste Deus Criador e mantenedor de tudo. Mesmo Ele sendo tão grande e poderoso, devemos saber que Ele nos ouve, mesmo nós sendo tão pequenos e frágeis. Devemos entrar na sua presença com respeito e reverência. Amém, queridos? Então, está aqui na tela, está ali, ó, uma tela simples, mas está lá, oração, Deus, não é isso? E tem um celular, uma mão segurando, não é isso? Então, hoje nós comunicamos muito uns com os outros, e a oração é o meio de nós comunicarmos com Deus, entendeu? Hoje nós vamos ver alguma parte aqui de falar com Deus, a comunicação entre nós vai ficar tudo quietinho aí, só observando agora, então, o que Deus tem para nós, amém, queridos? Então, está ali, olha, e repete comigo então, coisas necessárias na oração. Glória a Deus. Então, vamos lá. A primeira parte que eu coloquei aqui, a primeira necessidade na oração, é nós reconhecermos o reconhecimento do Senhor. Tá? Esse reconhecimento é muito importante. Apareceu lá, reconhecimento do Senhor. Porque nós vemos aqui que a palavra Senhor na Bíblia tem 7.394 vezes. Só no livro de Salmos tem 750 vezes a palavra Senhor. Portanto, nós vemos que somente Deus, que é o Senhor do Antigo Testamento, Jesus é o Senhor do Novo Testamento, Deus pegou Jesus, enviou na cruz do Calvário, quando Ele ressuscitou, Ele voltou ao céu, e a Bíblia diz que Ele tornou-se Senhor dos senhores. Então, quer dizer, a palavra Senhor é muito importante. Então, é a primeira coisa, porque às vezes nós começamos a orar, irmãos, nós já falamos outra palavra.
nós direcionamos outra palavra, não citamos Senhor. Mas você pode observar uma coisa, que os grandes homens da Bíblia, eles sempre citaram a primeira palavra, e falavam Senhor. Tu és grande, tu és magnificente, tu és poderoso. Olha para você ver, vamos ver um detalhe. Quando nós falamos Senhor, a primeira palavra Senhor é valorizar o nome do Senhor. É reverenciar, é elogiar, é magnificar, é adorar, é bendizer o nome do Senhor. Para você observar a nossa posição diante deste Deus tão grande, Deus é o Criador, nós somos a criatura. Agora nós somos filhos de Deus, mas somos criatura no sentido de criação. Deus é Senhor, nós somos servos, amém? Deus é ilimitado, nós somos limitados. Deus é eterno, nós somos mortais. Deus é poderoso, é forte, nós somos frágeis. Deus é grande, nós somos pequenos. Deus é Senhor, nós somos humanos. Deus é santo, nós somos pecadores. Tornamos santos porque Jesus Cristo nos deu a santidade. Mas, pelo contrário, nós somos pecadores. Então, entenda bem, irmãos, como que é muito importante, se nós analisar, por exemplo, vamos analisar 3 pessoas que oraram a mesma oração. E essas 3 pessoas viveram em épocas muito diferentes. A primeira pessoa que nós vamos analisar é o Salomão. Vamos ver que oração que ele fez no 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 14. Por favor, coloca na tela para nós. Nós vamos ver que oração que Salomão fez no 2 Crônicas 14. Olha lá, vamos ler todo mundo junto, irmãos? E disse, ó Senhor, como que eu falei para os irmãos que tem que começar a oração? Ó Senhor, vamos lá? Deus de Israel, bem forte, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia, a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Você pode glorificar a Deus, irmão? Olha só, Salomão estava para inaugurar o templo, ele mandou fazer um pórtico de 2,5 metros por 2,5 metros e uma altura de 1,5 metro. Um pórtico de bronze. E ele se colocou lá em cima, e a Bíblia diz que ele se ajoelhou e começou esta oração. Esta oração vai até o final do capítulo de número 6. Eu dou uma tarefa para os irmãos, quando chegarem em casa ou amanhã, leia o restante do capítulo. Amém? Não sei quantos versículos tem, mas você vai ter que ler. Amém? Então, queridos, vamos ler agora Neemias, capítulo 1, versículo 5. Está lá, vamos lá? E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Fala comigo, aliança e misericórdia. Glória a Deus. Deus é este Deus que tem uma aliança, que fez uma aliança com seu povo. Deus fez uma aliança conosco e Ele aplica a sua misericórdia de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Então está aí. Vamos lá agora para Daniel. Não está no meu esquema aí, irmã, mas por favor, põe na tela, por favor. Daniel, capítulo de número 9, versículo 6. Versículo 4, acho. Versículo 4, isso aí. Vamos lá, nós agora, todo mundo junto? E orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com todos que te amam e guardam os teus mandamentos. Você pode glorificar a Deus? Estes 3 homens fizeram a mesma oração de intercessão ao povo de Israel. Neemias, Salomão e Daniel.
Esses 3 homens viveram em épocas diferentes, mas o Deus do céu, o Deus poderoso, inspirou eles a realizar a mesma oração, porque Deus, Ele é fiel. Amém, queridos? Então está aí, irmãos, essa necessidade aí, reconhecer o Senhor. E nós lemos lá no Salmo de número 28, o versículo 6, fala assim: bendito seja o Senhor. Está lá, ó. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplicas. Ou ele quer dizer, ouviu a minha súplica, ou ouviu a minha oração. Então, nós temos que entender que este Deus, ele é bendito. A palavra bendito quer dizer assim, ó, bem-aventurado seja o Senhor, ou louvado seja o Senhor. E nós vemos, irmãos, que este Deus é tão misericordioso, que nem nós lemos, que Ele guarda a aliança e a misericórdia. Nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus é tão gloriosa, tão perfeita, porque a misericórdia de Deus já vem desde Adão até o Apocalipse. Desde o princípio até o fim. Tá? Desde o começo até o final, a misericórdia de Deus está sendo aplicada. Nos nossos dias também a mesma misericórdia está sobre nós. Você pensa, fala assim, o pastor diz que está pregando lá em cima, mas é a misericórdia de Deus que está sobre mim. Alguém que vem aqui em cima, canta um louvor, canta um hino, o povo glorifica, exalta a Deus, é a misericórdia de Deus que está sobre este irmão, esta irmã. A misericórdia de Deus está sobre a tua vida, meu irmão, todos os dias. Nós não somos merecedores, mas a misericórdia do Senhor garante a nossa vitória. Paulo fala assim, Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a misericórdia de Deus que trouxe você aqui para essa igreja. É a misericórdia de Deus que conserva você na igreja. É a misericórdia de Deus que faz com que você tenha forças para trabalhar, tenha graça para suportar as coisas. É a misericórdia de Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, queridos irmãos, eu fiquei pensando, a aliança e a misericórdia. Voltando naquele aspecto que eu tinha falado, que aqueles 3 irmãos oraram, né? Vocês lembram dos irmãos que eu falei? Qual que é? Salomão, Neemias e Daniel. Vocês gravaram, vocês não são boa cabeça, hein? Glória a Deus. Então, irmãos, esses 3 irmãos oraram sobre a misericórdia. Está entendendo? Fala, Senhor, nós estamos debaixo da sua misericórdia. Aí eu fiquei pensando, se nós perguntássemos para Davi, e você, o que você poderia falar da misericórdia? Davi iria falar assim, leia o Salmo 103, versículo de número 4, 8, 11, 17, diz assim, redime, que é Ele quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele é misericordioso e piedoso é o Senhor, grande em benignidade. Davi, o que mais você pode falar? Olha, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Davi, o que você pode falar mais? Ele fala lá no 17, fala assim, olha, mas a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Você pode glorificar a Deus? Davi, o que você poderia falar mais? Salmo 84, versículo 14. Davi poderia falar assim, poderia não, falou. É o seguinte, ô irmão Dilson, né? Davi poderia chegar para mim e falar assim, olha, justiça e juízo são a base do seu trono, mas misericórdia e verdade vai adiante do seu rosto.
Assim é o trono de Deus. O trono de Deus, Davi descreveu, ele não viu, mas ele descreveu o trono de Deus. Aleluia, você pode glorificar Deus? Se nós perguntássemos ainda para Daniel, Daniel, o que você poderia falar da misericórdia, além daquele versículo que você falou? Eu poderia dizer que quando eu terminei a oração, eu falei para Deus, Senhor, nós lançamos as nossas súplicas, não fiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Glória a Deus. Se nós perguntássemos para Jeremias, Jeremias, o que você pode falar das misericórdias? Jeremias poderia testemunhar, falar assim, olha, quando eu estava no auge da minha depressão, do meu mal-estar, da minha injúria, da minha tristeza, eu vendo toda a destruição de Jerusalém e que o povo não queria saber de Deus, eu queria, sabendo que eu sofri tanto, mas uma coisa me veio ao coração e à minha mente. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias, que mais? Porque as suas misericórdias não têm fim, pastor Dilson. Nem pastor ele não me ia chamar, irmão Dilson. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Aí ele fala assim, novas são cada manhã. Você pode glorificar Deus? Esta manhã Deus já renovou a misericórdia dele sobre nós, irmãos. Esta manhã Deus já implantou a misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre você, sobre nós todos. Por isso que nós temos que sim buscar as misericórdias de Deus. Se nós perguntássemos para Paulo, o que você poderia falar da misericórdia, além daquele versículo de Efésios capítulo 2, versículo 5 que eu li. Paulo ia dizer assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é Pai das misericórdias, irmão. Você pode glorificar Deus? Irmão, você está diante de um Deus misericordioso, piedoso, longânimo, perfeito, magnífico. Você está diante de um Deus que não é um Deus acusador do teu pecado, mas é um Deus perdoador do seu pecado. Você está diante de um Deus que sara, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que é Senhor. Ele é Senhor. Você pode glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Bendito. É interessante que o salmista, ele começa essa oração que eu li no Salmo de número 28, 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha oração. É interessante esta palavra bendito. Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 15, lá fala do bendito também. Vamos ver se vocês põem na tela para nós, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 15, está lá, irmãos, vamos ler então juntos, vamos lá todos nós. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito, fala comigo, bendito, fala bem forte, bendito, e o único que? Soberano, que mais? Rei dos reis, o que mais? O Senhor dos senhores. Você pode dar uma salva de palmas para esse Senhor dos senhores, meus irmãos? Ele há de revelar. Glória a Deus. Ele há de revelar este único soberano bendito. Eu acho interessante, irmãos, que quando Jesus estava para nascer, nasceu João Batista antes. Quando João Batista nasceu, o pai de João Batista, Zacarias, ele estava mudo. Levaram o menino João Batista para poder apresentar no templo, para proceder com todo o procedimento de circuncisão, todo aquele processo.
E a Bíblia diz assim, irmãos, que Zacarias, o povo falava assim, como que vai chamar o menino? A mãe dele falou assim, o nome dele vai ser João. Aí falaram assim, irmão, como é que pode pôr João, se não tem nenhum João na família? Não, o nome dele vai ser João, porque o anjo já disse que vai ser João. Aí quando Zacarias, irmãos, ele pega, gostaria que os irmãos colocassem na tela, São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67. Quando Zacarias, voltando à história, quando Zacarias manda pegar uma tabuinha, pega uma tabuinha, e ele escreveu assim, João será o seu nome. E apresentou assim para o povo. Irmãos, a partir daquele momento, o Zacarias, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, pastor Edmar. E a Bíblia diz que ele abriu a boca para glorificar a Deus, porque fazia 9 meses que ele não falava, porque ele ficou mudo quando ele teve a visão lá no templo. Vocês lembram desse fato? Irmãos, e naquele momento ele profetizou. Olha lá o que está escrito lá em Lucas 1,67. Vamos lá? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Só pode profetizar quem está cheio do Espírito Santo, irmãos. O que ele falou? Vamos lá? Agora tem que ver, né, irmãos, o que ele vai estar dizendo. Isso, glória a Deus. Está lá, ó. O que ele disse, irmão? Vamos lá? Bendito seja o Senhor. O quê? Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Você pode glorificar Deus, irmão? No começo, no início, o Zacarias já falou, bendito seja o Senhor. Ele estava profetizando, não de João, viu? Ele estava ali apresentando João, mas estava profetizando o que Deus iria fazer através de Jesus Cristo, que havia de nascer logo em breve. Você pode glorificar Deus, irmão? Olha só que interessante. No Salmo, então, agora vamos passar então para o Salmo. Mas só que tem o seguinte, o Senhor, Ele é bendito, do começo ao fim. Aquele relógio ali está certo, né? Tá, pastor Edmar? Tá, né? Bate com o meu, então tá bom. Então, irmãos, veja bem. Olha só. A Bíblia está dizendo assim, irmãos, que ele foi bendito por todos. Louvado por todos. Por Deus, pelo povo. Ele foi louvado pelos anjos. Zacarias cantou um cântico, Maria cantou um cântico, louvando a Deus, dando glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Jesus, o nosso Senhor, Deus enviou o seu Filho amado para morrer ao mundo. Vamos citar o João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que Jesus desceu à terra, foi elogiado, foi uma criança abençoada, foi um negócio que, assim, muito de Deus, dos céus, está entendendo? Depois ele cresceu, teve o seu ministério aqui na terra. Ele tendo o seu ministério, muitas curas, muitas libertações, muita salvação, muita mudança, muita coisa aconteceu, mortos ressuscitaram, não é isso? E o ministério de Jesus foi tão abrangente, e depois deixou os seus discípulos. Jesus padeceu lá no Calvário, morreu por nossos pecados, desceu à sepultura, mas no terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Glória a Deus, quando ele ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo para os seus apóstolos, para alguns irmãos, e depois ele foi assunto ao céu. Quando ele chega no céu, cantou o seu hino. A Bíblia diz que um novo cântico cantaram lá no céu. Eu imagino
a festa dos anjos, o Filho de Deus chegando no céu, e Deus dizendo: assenta-te à minha direita, tu és o meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus. E agora você, Paulo fala lá, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus, Senhor. Você pode glorificar Deus, irmão? Que todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E a Bíblia ainda diz assim, que Ele vive para interceder por nós. E a Bíblia ainda diz assim, que Ele voltará um dia e levará os seus escolhidos para morar com Ele eternamente. Oh, irmão, como é bom ser crente, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de palmas, porque você pertence a esse povo que vai morar no céu. Aleluia! Então, meus irmãos, voltando agora, lá no Salmo de número, a oração do Davi, lá no Salmo número 28, versículo 7. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico o louvarei. Primeiro ele diz que o Senhor é bendito, seja o Senhor. Agora aqui ele está dizendo: o Senhor é a minha força. Quero dizer uma coisa, irmãos, que a força de Deus é toda esta graça que Deus dá a nós, você sabia? Toda essa paciência, toda esta aptidão de servir a Ele. Essa é a força que Deus tem para a nossa vida. É interessante que quando o Abacuque, ele orou, fez uma oração, falou assim: ainda que a figueira não floresça, não é isso que diz lá em Abacuque? Vocês lembram desse versículo? O produto da oliveira minta, não haja vacas no currais. Todavia, diz o texto, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força. Ele fará os meus pés como os das cervas. Você pode glorificar Deus, irmãos? Ah, queridos irmãos, o Senhor Jeová é a nossa força. Quando o povo de Israel, eles de ano em ano subiam a Jerusalém para adorar a Deus, lá no Salmo 84, versículo 7, diz assim: leia para nós lá, irmão, vamos lá? Vão indo de força em força. Esta força, quem dá é Deus. Você pode glorificar o Senhor? Vão indo de força em força. Você precisa de força para orar, e você precisa de orar para ter força. Amém, queridos? Você precisa de força para orar? Precisa. Esforço seu? Precisa. Mas você também precisa de orar para ter força. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Só que antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, diz assim: olha, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Ele dará força aos que estão fracos. Amém, queridos? Porque às vezes você está falando assim: eu vou pedir oração para esse irmão, para esse abençoado. Vou orar ali com o pastor Hamilton, vou orar com o pastor Dilson, vou orar com o pastor Dimar. Eu vou orar com outra irmã, essa irmã é avivada, glória a Deus, ela vai falar para mim agora o que eu tenho que tomar direção. Tudo bem, mas você, em particular, tem que entrar no teu quarto. Você pode glorificar Deus? Fechar a porta,
orar a Deus, e é Deus que vai te ouvir o teu clamor, e Ele vai recompensar você. E aí você pode sim vir aqui pedir oração, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para orar e eu gosto de orar. E os irmãos estão aqui na frente também, eles gostam de orar, viu gente? Então, queridos, mas você tem que fazer a sua parte. Você pode glorificar Deus? Agora ficou meio difícil, né? Mas tem que fazer a sua parte. Irmãos, esta força é Deus que nos dá. A Bíblia diz em Hebreus 34, que fala assim, apesar da fraqueza, é possível se tornar poderoso e vencedor. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você pode glorificar a Deus? Extinguir a violência do fogo, olha, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Glória a Deus, da fraqueza você vai tirar força, porque quem dá a força é Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, então, mais um detalhe agora para nós encerrar, irmão. Nós falamos sobre o reconhecimento do Senhor. Repete ali comigo, fala, reconhecimento do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Amém? Agora vamos falar sobre ter um coração confiante em Deus. Tá bom, irmãos? Tudo isso faz parte de coisas necessárias na oração. Ter um coração confiante em Deus. Um coração dependente de Deus. Um coração dobrado para Deus, um coração aberto para Deus, entendeu? Um coração desejoso de Deus, um coração que quer Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4, 16, vai falar um pouquinho também da misericórdia. Ó. Cheguemos, pois, com confiança, confiadamente, aonde? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. 3 coisas interessantes neste versículo, olha lá. Para recebermos a misericórdia, fala comigo, misericórdia. Olha, acharmos o quê? Graça, e para nós sermos o quê? Sermos socorridos em tempo oportuno, o tempo de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Então, amados irmãos, ter um coração confiante em Deus. É interessante que o versículo central da Bíblia, ele fala sobre confiança, sabia? Você pergunta para mim, qual que é o versículo central da Bíblia, pastor? Quem sabe? Pergunta da escola dominical, irmãos. Salmo 118, versículo 8. É o versículo central da Bíblia. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Confiança em Deus. Irmãos queridos, e o salmista no 28, 7, ele fala assim, olha, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso que o meu coração se alegra, e também eu posso cantar um louvor a Ele. Olha só. Então, queridos, é interessante esses aspectos das coisas necessárias da oração. Porque se nós não for orar sem confiar nele, como que pode ficar? Aí o salmista 46, ele fala assim, olha, Deus é o nosso quê? Refúgio e fortaleza. Não é isso que diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro o quê? Bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, está na tela, viu irmãos? Mas eu não vou pela tela não, tá bom? Ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, não é isso? E as águas rujam e se perturbam, mas daí ele fala assim, há um rio, fala comigo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã.
Todas as manhãs Deus está pronto para te ajudar, meu irmão, minha irmã. Todas as manhãs Ele renova as suas misericórdias sobre nós que nós lemos. Então, queridos irmãos, você pode glorificar Deus por isso? Aí ele fala assim, o Senhor, ele fala assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor está conosco, não é isto? Oi? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Daí ele fala assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Este é Deus. Aí ele fala assim, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado, glória a Deus, sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Aí ele ergue a mão para o céu e termina o salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode glorificar Deus? Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando. Eu sei que talvez está sendo cansativo de eu falar tantos versículos da Bíblia. Amém? Está cansativo? Hã? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13, fala assim: está alguém entre vós aflito? O que tem que fazer? Ore, só fazer isso. Ore, não fala como orar, aí nós detalhamos aqui como orar, tá certo? Está alguém contente? Cante louvores. É interessante porque às vezes na oração está junto com o louvor, você sabia disso? A oração ela está bem ligada com o louvor. Às vezes você está orando, vem um louvor no seu coração, vem um louvor na sua vida. É assim ou não é, irmãos? Tá? E às vezes você está aflito, mas de repente você passa, então aquela aflição passa e você começa a cantar louvores. Por quê? Porque você orou. Então a oração é fundamental na vida do cristão. Você não pode esquecer de orar. Inclusive aqui na nossa igreja nós temos uma sala de oração, né, pastor Hamilton? Temos uma sala de oração, a intercessão reúne ali. Você, qualquer hora você pode entrar nessa sala, orar a Deus ali, é uma sala especial ali. Aonde é, pastor? Passa a ponte, não é ponte do rio que cai não, não é isso? Passa a ponte seca, tá certo? Ali sabe onde que é a ponte? Passa a ponte, a primeira porta à esquerda. E nós temos as nossas reuniões de oração também, de quarta-feira, 19 horas, temos a nossa reunião de oração. De domingo, 8 horas da manhã, temos a nossa oração de domingo à tarde, 17h30, oração com os intercessores. Amém, queridos? E temos também a nossa vigília, que é a vigília da intercessão, né, pastor Hamilton? Só que, se você quiser também vir na vigília, está convidado, não tem problema. Nós não vamos impedir você de orar de jeito nenhum. Você pode glorificar Deus por isso, irmão? Tem alguns irmãos que já estão indo lá na nossa sala de oração sem nenhum problema, participa conosco, não tem nenhum problema, porque orar é fundamental, né, Rogério? Você estava lá hoje, né? A irmã Priscila. Então, irmãos, é importante. Amém, meus amados? Eu quero ver os irmãos lá, hein? Estou marcando a carinha de todo mundo aqui, ó, já gravei tudo. Bom, irmãos, para nós encerrar, vamos nos colocar em pé? O salmista diz assim no Salmo 28, 7, o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Olha só, o louvor é uma demonstração verbalizada da gratidão a Deus. O louvor é uma demonstração verbalizada da gratidão a Deus. Você sabia disso? Sabe por quê? Se você ficar só no pensamento que
a gratidão a Deus, só não pensar, sou grato a Deus, só no pensamento, mas se você cantar um louvor, você está expressando para Deus uma gratidão. Olha só, irmãos, oração deve estar sempre acompanhada com louvor. Não é isso? Paulo e Silas, presos na cadeia, e a Bíblia fala o quê? Perto da meia-noite, o que eles faziam? Como? Louvavam, oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam. E Deus fez com que um terremoto descesse ali, e as portas dos cárceres se abrissem, e o nome de Deus foi glorificado, eles foram soltos, e ainda o carcereiro foi salvo para a glória do nome do Senhor. Então, queridos irmãos, o louvor é muito importante. Tem irmão Anderson, ajuda eu aqui no louvor, eu sei que eu não estou muito bom da voz, e eu também estou meio fraquinho, mas Deus é poderoso, está me dando força. Glória a Deus. Tem um louvor que fala assim, olha, é o hino da harpa, 151 da harpa, fala assim, ó. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala Jesus suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante sua mão ao céu. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de ministrar esta palavra. Ó Senhor, que o Senhor possa cada dia fazer nós mais crentes de oração, crentes que buscam a Deus, crentes que amem a Deus, crentes que glorificam o nome do Senhor, mais crentes, Senhor, pessoas sinceras de busca de Deus, cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus.